Horas e 25 minutos, nós estamos ao vivo no Jornal da Bandeirantes Gente, da Rádio Bandeirantes, com o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, para conversar um pouco conosco nessa manhã. Governador, bom dia para o senhor, aqui é o Pedro Campos. Eu queria começar a nossa conversa falando de segurança pública. Nós temos índices invejáveis aí do estado de Goiás para serem divulgados. Uma redução histórica da criminalidade no estado, roubo de carga com queda de 80%, fuga em presídio, queda de 93%, roubo de veículos, queda de 85%, roubos normais a transeuntes, 74% de queda, o roubo à instituição financeira, queda de 100% no período de 2018 a 2022, roubos ao comércio em geral, queda de 75%, roubo à residência, queda de 63% e a taxa de homicídios que caiu 45%. Olha, normalmente cai uma modalidade criminosa, sobe outra, isso é absolutamente normal. Mas o estado de Goiás fez alguma coisa e nós queremos saber o que foi feito aí para que possa ser divulgado para o resto do país, hein? Como que o senhor conseguiu reduzir tanto os índices criminais nos últimos tempos aí no estado de Goiás? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Bandeirantes, bom dia aos apresentadores aí do Jornal Gente. Prazer enorme, Pedro, a ser entrevistado aí também pela Thaís Freitas, a Sônia Blota e o Cláudio Humberto, que não nos víamos há tanto tempo. Bom, dizer que desde que eu cheguei ao governo, Goiás vivia uma situação extremamente preocupante. Para você ter uma ideia, só na capital, em Goiânia, era o assalto a transeuntes e também assalto aos carros, também aqui, ela chegava a mais ou menos 34 veículos. Probleminha no sinal com o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que está ao vivo conosco. Eu vou até sugerir para o Guilherme Simati que a gente tente fazer a ligação pelo telefone aí com o governador, para a gente não ficar dependendo aí de problemas e instabilidades na internet. Acho que voltou aqui pelo que avisaram, o governador está nos ouvindo. O senhor falava sobre o início do seu mandato aí, quando os índices criminais eram mais elevados, né, governador? Altíssimos, exatamente. Bom, foi uma prioridade que tomei logo no início do governo. No primeiro dia de governo, eu tive uma audiência com todas as forças de segurança do estado de Goiás e disse que eu acompanharia diretamente todos os momentos, já que Goiás havia se transformado numa verdadeira, aqui numa Disneylândia de bandidos. A situação era caótica. O cidadão não tinha como transitar nas ruas, ninguém podia andar numa caminhonete, o clima de insegurança no campo era total, o novo cangaço tomando conta das cidades do interior, principalmente. Enfim, as facções mandando dentro dos presídios e, a partir daí, a sociedade totalmente encarcerada, sem ter ali condições de ter um mínimo de liberdade ou de independência. Bom, a partir dali, eu defini um critério. O primeiro critério meu foi: o bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás. Esse foi o primeiro lema que eu implantei e realmente cobrei das minhas forças de segurança. Eu acompanho diariamente, não é uma vez ou outra, não. Às vezes, várias vezes por dia, no momento onde se tem operações mais importantes. Eu acompanho todos os batalhões especiais da Polícia Militar, Polícia Civil, nossa Polícia Técnico-Científica, Polícia Prisional, enfim, Corpo de Bombeiros. Eu recebo relatórios a todo momento que algum combate está sendo feito à criminalidade. Mas você me perguntou objetivamente qual de todos eles aí eu identificaria como o ponto principal para que conseguisse desabar esse percentual da criminalidade no estado de Goiás. Foi exatamente o controle dos presídios. Eu não tenho dúvida disso, Pedro. O presídio, quando cheguei, os presídios, quando eu cheguei, eles realmente funcionavam como bunkers, ou quartéis generais de facções. Eles tinham um comando completo da criminalidade.
E dali, você sabe, o narcotráfico ele irradia por vários tentáculos, tanto da encomenda de morte para as autoridades, como também de outros traficantes que disputam com ele, roubo de carga, roubo de transeuntes, enfim, toda essa modalidade, toda ela circula, na maioria das vezes, em torno dessas ordens, dessas facções criminosas. É lógico, você tem quadrilha também que estava muito estruturada de roubo de carga, principalmente de combustíveis, ou também de cargas mais valiosas. Enfim, tudo isso com as suas modalidades. Mas no momento em que nós realmente adequamos as nossas penitenciárias e fizemos com que o cidadão ali entendesse que ele está cumprindo pena e que ele não está ali exatamente para continuar com o prestígio de achar que pode mandar recado para fora e, ao mesmo tempo, poder colocar em risco a segurança pública do Estado de Goiás, eu acho que esse foi um dos pontos principais. Ao mesmo tempo, eu diria a você, Pedro, que a qualificação também dos batalhões nossos, das nossas polícias, ou seja, profissionalizando cada vez mais. Como eu tenho um número muito pequeno de policiais, eu tenho apenas 12 mil policiais militares e 5 mil policiais civis e pouco mais de 1.000 policiais penais, eu tive que realmente investir muito na profissionalização, na qualificação e no trabalho da interação da inteligência. A inteligência se comunicando em todas as áreas, inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, como também da GAECO, do Ministério Público, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Essa harmonia, sem que houvesse uma disputa ou uma posição vaidosa de cada um, nós demos conta de criar um espírito de corpo no combate à criminalidade no estado de Goiás. Só para você ter uma ideia, nós, no ano passado, apreendemos 125 toneladas de drogas. Veja, Goiás não é um estado limítrofe, tá certo? Com os países que são conhecidos aí pelo narcotráfico. Então, veja bem, são produtos que passam por Goiás. Então, isso já mostrou que o cidadão hoje, para chegar a Brasília, está passando exatamente lá pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, para tentar entrar em Brasília. Então, isso tudo é eficiência da polícia, é um apoio direto também, porque eu não vejo governabilidade e muito menos cidadania quando você não tem segurança pública no Estado. Ela, ao não existir, ela deteriora todos os outros pontos que a sociedade demanda de nós. Você não tem equilíbrio para poder implantar área de saúde, de educação, de programas sociais, porque tudo isso fica contaminado dentro da falta de segurança. E o entorno de Brasília era aí o Cláudio Humberto conheceu bem, era uma das regiões mais inseguras entre as 10 cidades mais violentas do Brasil. Ela constava lá umas 3 ou 4 cidades do entorno. Hoje você transita por lá, hoje você tem a tranquilidade de ser respeitado, de pegar o ônibus, de ter o seu celular, seu carro, enfim, nós estamos dando conta de mudar. Eu sei que não é uma situação definitiva, é algo que tem que ser feito todo dia, todo dia, não tem o resultado bom se não tiver continuidade todos os dias, cada vez intensificando mais e fazendo mostrar para as pessoas que realmente o crime não compensa e que bandido não vai crescer aqui em Goiás. Governador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu queria aproveitar a sua presença aqui no Jornal Urgente da Rádio Bandeirantes e pedir uma avaliação sua, né? O senhor é muito experiente como político, foi senador da República, agora é governador do estado de Goiás, sempre teve uma liderança política muito forte, muito significativa. E eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de duas coisas. De um lado, o governo, o atual governo, são praticamente 100 dias o governo patinando, não consegue produzir nada minimamente animador, né? Nem mesmo o tal do arcabouço fiscal ainda foi
foi materializado, digamos assim. E de outro lado, a gente viu um ex-presidente que somente hoje de manhã volta ao país, depois de uma ausência de 3 meses. Essa ausência pode ser considerada até de 5 meses, se considerar o período que ele praticamente desapareceu de cena depois do resultado da eleição. E aí nós estamos vendo estamos numa situação em que o futuro do atual governo é incerto, né? Incerto do ponto de vista do seu êxito, digamos assim. Mas a oposição? Será mesmo liderada por Jair Bolsonaro ou novos nomes vão surgir? Eu queria que você tivesse uma avaliação aí do alto da sua inteligência do que podemos esperar da cena política brasileira. Bom, é bondade sua. De maneira alguma. Eu tenho a humildade de dizer que já são muitos anos aí nessa estrada, vários mandatos já, a gente vai acumulando muita experiência. O que a gente vê, ao mesmo tempo, Cláudio Humberto, é que o governo ele acaba de chegar lá aí com uma certa dificuldade em poder absorver tantas lideranças políticas que se intitulam muitas vezes responsáveis pela vitória. Você sabe, isto é algo que dificulta até o governo buscar um caminho, definir um rumo. Esses primeiros dias, realmente, eles são muito turbulentos. É uma luta enorme para ocupação de espaço. É um processo onde o governante fica um pouco sem saber o que decidir diante de milhares de problemas que chegam para que ele resolva. Bom, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que eu sou um político que aprendi muito e sou extremamente duro no momento de uma campanha eleitoral. Eu nunca me omiti, eu sempre fui um homem que sempre tive lado. Eu fui homem de querer achar que vou agradar os dois lados. Mas, ao mesmo tempo, sou extremamente respeitoso ao cidadão que chega ao poder. Até porque eu acredito na democracia, eu acredito no resultado das urnas, eu acredito na urna eletrônica, e eu acredito, tá certo, que o político que tem ética, que tem independência moral e intelectual, ele é capaz de governar o seu estado, a sua cidade, o seu país. Agora, esses percalços, não vamos avançar num diagnóstico, eu diria a você que seria muito precoce, já que os sintomas, eles são ainda em um curto espaço de tempo. É lógico que não pode menosprezar a experiência que o presidente Lula tem do ponto de vista político, não é? Ele, com 27 dias de mandato, ele convidou todos os governadores para que pudéssemos lá priorizar nossas obras. E ele permaneceu lá nos ouvindo durante 4 horas. Quer dizer, mostra habilidade política. Quero ouvir, sem dúvida alguma, existem vários pontos que vamos discordar, mas dentro de uma maneira respeitosa e prevalecendo aquilo que a democracia nos impõe. A parte administrativa, ela supera todas as outras, porque os eleitores querem saúde, educação, segurança, programas sociais, empregos. Então, eu vejo que este momento, a todo cidadão que ganha, deve ser dado a ele esse prazo. Quando eu assumi o governo, eu passei também por um verdadeiro calvário. Não foi fácil, Cláudio Humberto. Hoje, sim, eu já tenho noção do estado real. É a primeira vez que eu havia assumido um cargo executivo. Por isso que eu acho que o julgamento antecipado, ele é muito... Ele é difícil de ser feito para que a gente não realmente peque e seja injusto com alguém. Em relação à oposição, quem vai comandar a oposição? Quem pode comandar um processo de oposição
é quem realmente mostrar que realmente conseguiu construir algo. Não é? Você, num cargo de oposição no cenário nacional, o brasileiro já está cansado de posições extremadas. Ninguém aguenta mais essa discussão, tá certo, de beligerante que chegou à política brasileira. Ninguém mais tem estômago para isso. O Brasil quer um processo de acalmia, quer eleição, quer resultado, mas ele não tolera mais esse enfrentamento, esse quadro de, olha, um vai para o céu, o outro vai para o inferno, olha, é o sul contra o sudeste contra o nordeste. Então, veja, eu acredito muito, até porque quando eu fui eleito governador do estado, eu tive apoio de 14 prefeitos em 246. Eu fui reeleito com apoio de 236 prefeitos no estado de Goiás e governei com todos eles. Então, eu entendo o que é o momento da campanha eleitoral e entendo a responsabilidade administrativa. Eu acho que nesse momento só vai ter realmente sucesso na oposição no Brasil quem realmente souber fazer uma oposição com inteligência, com argumentos, com conteúdo, com capacidade de debater, e o lado raivoso, que mostra a total incapacidade do cidadão de argumentar, esse aí vai sendo cada vez mais desprezado pela população e o equilíbrio e o conteúdo vai cada vez mais fortalecendo a política na próxima eleição. Ao vivo conosco, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, estamos em transmissão simultânea com a Band News TV. Governador, Sônia Blota aqui, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E ontem o secretário da Reforma da Previdência foi entrevistado aqui no Jornal Gente sobre a reforma tributária. O senhor entende que a reforma vai atender às necessidades e às solicitações dos estados? Você sabe que num país continental como esse, situações as mais diversas possíveis, não é fácil você falar que esse assunto ele vai avançar rapidamente. Eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, só no Congresso Nacional eu passei 6 mandatos. E todos eles você discutia a reforma tributária. Nunca demos conta de construí-la. Tudo bem, avançamos agora em 2 PECs que já estão numa fase já de ser levada ao plenário na Câmara dos Deputados. Já é um grande avanço, sim. Mas, neste momento, qual é a dificuldade dos governadores e dos prefeitos? É que, no momento do ano de 2022, no mês de junho, foi-se apresentado um projeto de lei, Sônia, para que considerasse essencial combustível, eletricidade e comunicações. Com isso, levou uma queda de arrecadação de todos os estados poder atender uma demanda que foi muito mais eleitoreira do que realmente uma medida curativa do problema, ou seja, uma medida que pudesse sanar uma dificuldade da escalada de preços. Então, foi retirada a capacidade dos estados poderem arrecadar. Ora, quando você faz, Sônia, uma mudança estrutural na fonte de arrecadação do estado e que, consequentemente, será repassada aos municípios, você cria um desequilíbrio de 39% na sua fonte de arrecadação. Enquanto esse assunto não for não só discutido, mas resolvido, está sendo discutido com a Haddad, mas não está resolvido, no entanto. Você vai provocar uma queda da capacidade dos estados, um processo de endividamento. Eu que saí de um quadro de Capag C, caminhando para Capag D, resgatei o estado, já estou em Capag B, graças a um regime de recuperação fiscal que consegui, saneei todas as dívidas do estado de Goiás e hoje estou com minhas contas em dia e com muito mais
investimento hoje em todas as áreas, eu diria a você, diante de um quadro como esse, depois de um esforço enorme para chegar nesta posição, de repente, para fazer uma medida ali que foi muito mais eleitoreira, porque você não tomou uma medida para resolver a causa do aumento do combustível. Você fez uma medida para imediatamente poder ter o resultado na baixa da gasolina, mas impedindo o Estado de poder arrecadar naquilo que é a única fonte que tem. O governo federal emite moeda, faz empréstimo, faz tudo. Nós não temos nada disso. Então, a reforma tributária, ela já vem no momento em que os estados todos estão com o pé atrás diante dessa situação que não está resolvida até hoje. Então, qual é que vai ser o buraco de arrecadação de cada estado? Como é que aí nós vamos tratar esses estados que realmente não têm a mesma infraestrutura que os demais? Porque quando você cria o tal do fundo de investimento e também um fundo capaz de poder compensar essas duas estruturas, isso aí é mais ou menos igual a Lei Candir. Vai ter um fundo para compensar o que se exporta. Os estados são os grandes penalizados, isso nunca acontece. Então, da mesma maneira, os estados que dependem, tá certo? Quase que única e exclusivamente, da arrecadação de produtos agropecuários, minérios, aonde a situação de prestação de serviço ainda não chegou num patamar industrial que os estados mais desenvolvidos chegaram, é algo que tem que ser dito, olha, como é que nós vamos enfrentar essas fronteiras que o Brasil tanto cresce, que tem sido tão positivo na balança comercial do país no final de cada ano aí, com o setor avançando cada vez mais. Então, olha, eu vou até ter uma reunião, estou marcando para a próxima semana, depois da Semana Santa, uma reunião com o Bernardo Api, estou ouvindo também os empresários do meu estado de Goiás e pretendo, Sônia, lógico, construir uma reforma tributária. Não sou contra de maneira alguma, mas daí eu que trabalhei muito tempo na reforma política, quero dizer assim, todo mundo é a favor. Na hora que você redige a primeira lauda, aí você já começa a perder uma quantidade enorme de apoio. Então, o que nós precisamos de saber é o seguinte, olha, tem algo que é confiável, não vai impor a ninguém aqui uma situação de total inviabilidade, tem como a União abrir mão, principalmente isso que eu tenho dito ao Bernardo Api, tem como a União abrir mão dessa arrecadação toda, sendo que, na verdade, é uma concentração abusiva de arrecadação para um órgão, para um poder que não tem essa identidade com a população no seu dia a dia. Então, esses são critérios que nós temos que discutir fortemente. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Para a gente encerrar a nossa conversa, governador, nosso tempo está só um pouquinho estourado, mas queria perguntar para o senhor o seguinte: relação hoje que o senhor sente do agronegócio com o novo governo, o governo federal, o governo Lula. O Centro-Oeste é o coração do agronegócio brasileiro na produção especialmente de grãos. O que o senhor tem ouvido dos empresários, das pessoas que trabalham nesse setor em Goiás a respeito do que acontece hoje no setor? É uma inquietação muito grande, até porque nesses dias só no estado de Goiás tiveram 16 tentativas de invasão. Eu digo tentativas porque no estado aqui nós não convivemos com invasões. Aqui nossas forças de segurança agem imediatamente. Agora, preocupante porque tem aquilo que eles estão divulgando, o Abril Vermelho. Quer dizer, eu acho que depois que o governo federal experimentou um 8 de janeiro, onde eu, que fui oposição ao governo federal, mas em nome daquilo que eu defendo, que é a democracia, que são as instituições e os poderes, eu fui o primeiro a assumir a defesa
tá certo? No sentido de resgatar a segurança pública de Brasília e me colocar à disposição e agir imediatamente para que aquilo não configurasse um quadro de deteriorar o quadro democrático no país. Da mesma maneira, tem que se entender que a governabilidade dos senhores governadores também está depositada na condição dele ter segurança ali para poder continuar governando, e não tendo que administrar um quadro de invasão de terra, de invasão de prédios públicos, da sede de imóveis. Isto aí, é lógico que retira o objetivo principal de um governo, que é tratar de assuntos relevantes e importantes, para ter que tratar de um assunto que o crime quer ter uma vestimenta de legalidade. Isso é inaceitável. A Constituição brasileira é muito clara, tá certo? A legislação brasileira é muito clara, e aqui em Goiás eu vou fazer cumprir a lei dentro das regras que realmente garanta ao cidadão, ao empresário, ao cidadão, o direito de propriedade e também a sua livre iniciativa de poder andar e circular em qualquer lugar dos nossos 246 municípios. Governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, conversou ao vivo com os ouvintes da Rádio Bandeirantes nessa manhã. Governador, foi um prazer, viu? Até uma próxima oportunidade aqui no programa. Agradeço, Pedro. Muito obrigado a Thaís, a Sônia e ao Cláudio Humberto. Obrigado. Abraço, governador. Obrigado. Rede Bandeirantes